Seja o nome do Senhor. Amém, meu querido. Glória a Deus. Pode acender as luzes. Glória a Deus. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado aí. Fala com ela um pouquinho. Fala para ela que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Gente, obrigado. Obrigado mais uma vez. Os meninos e as meninas do louvor. Vocês são bênção nas nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. As crianças vão subir, né? Glória a Deus. A partir do ano que vem, antes delas subirem, a gente vai orar por elas aqui, tá bom? A gente vai fazer uma mudança. Antes de elas subirem, sempre a gente vai orar. Para que a mesma unção que estiver nesse lugar esteja lá também. E a gente sabe que isso já tem acontecido, mas a gente vai decretar algumas coisas, porque assim vai ser na vida delas também. Amém? A mesma unção que nos tocar, vai tocar elas também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês estão prontos? Podemos ir para casa? Já poderíamos, não é? Porque já fomos abençoados, não é? Não falta algo. Eu sei que na nossa cabeça, a nossa liturgia, a gente fala, falta ainda a pregação. Tá bom, eu vou pregar, não vou deixar de falar o que Deus colocou no meu coração, mas em Deus não falta nada para a gente está totalmente completo. E quando as crianças não, os meninos que se formaram, né, do Rema estavam aqui na frente, Deus falou algo comigo aqui, falou algo muito forte. Eu fiquei até meio tocado ali, mas eu não fiz nada porque eu não tive uma liberação para fazer. Mas eu quero dizer a todos vocês que fizeram o Rema, que tiveram tanto o pessoal do primeiro como do segundo. Eu tive uma percepção de uma capacitação descendo sobre a vida de cada um de vocês. Uma capacitação dizendo, vocês estão aptos, vocês receberam algo, receberam unção, no inglês anointed, e vocês receberam algo que é para o trabalho, para o serviço do Senhor. E ele estava dizendo assim, ao meu coração ele disse muito claro, não se esquive, não fuja do trabalho. Tem pessoas que estão fugindo do trabalho do Senhor. Tem pessoas que magoam rapidamente o seu coração e elas falam, não vou fazer mais. Agora esquecem-se de que quem chama verdadeiramente é Deus. Nenhum homem me chamou, nenhum homem me obrigou a estar a fazer algo que Deus me inspira a fazer todos os dias. Assim tem que ser na sua vida também. Eu não sei se você está percebendo, mas chegou um tempo de você se envolver de uma forma tão poderosa na igreja e você entender que Deus é quem te chamou. Eu vou falar de novo, porque você precisa entender. Ô Hanna, sabe o que eu vi? Eu vi uma habilidade sendo dada a você para tratar com crianças. Aumenta meu som do microfone, eu quero mais. Eu quero entrar na cabeça das pessoas agora, isso, vai doer. Deus te deu uma habilidade, não precisa também me zoar, né, Lucas? Pode deixar. Deus te deu uma habilidade para cuidar de crianças. Eu vi você ministrando com crianças. E eu não estou falando isso que eu estou precisando. Você já faz parte do infantil? Não, né? Nem estava sabendo. Se você falasse, eu já estou, não tem problema. Deus te deu uma habilidade para salvar pequeninos. Deus deu uma habilidade para você falar, para você orar. E você vai salvar crianças. Vai salvar. Quando a gente salva uma criança, a gente salva uma geração. Está entendendo? Você está entendendo? Uma geração. Francisco, eu vi, eu não estou brincando, eu vi um dom descendo sobre você. Sabe o texto? Deus não faz nada por acaso. Quando um texto é lido aqui no começo, a gente não combina nada. Pastor Roberto leu o quê? Deuteronômio. Dom de adquirir riquezas. Eu não sei se você compreende isso, mas Deus está descendo sobre a sua mão. Dom de adquirir riquezas. E Deus está falando com você que vai ser diferenciado. Está entendendo? Está entendendo? Sabe aquele desejo que muitos têm? Eu quero ser um mantenedor. Mantenedor, ele precisa ser diferenciado, porque ele precisa ter para si,
e ter para os outros. Recebe essa palavra porque Deus está estabelecendo isso na sua vida em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Sabe que a gente precisa trabalhar aqui, os meninos da mídia? Eu preciso falar com vocês. A gente precisa se fazer conhecido nesse lugar, nesse bairro. A gente precisa ter, eu já falei com muitos de vocês muitas vezes, mas as coisas não acontecem. Precisa descer uma unção na vida de vocês e vocês fazerem acontecer as coisas. Porque se a gente tem a ideia e tem que fazer as coisas não acontecem. Mas sabe o que a gente precisa trabalhar aqui, irmãos? Trabalhar para a igreja ser mais conhecida. Eu preciso trabalhar, eu quero que a gente tenha painel de LED aqui. Um painel de LED chamando aqui os 4 cantos aqui da igreja. Amém, gente? Você está entendendo o que eu estou falando? Participa aí, gente. Fala amém, pelo amor de Deus. Vai comigo, pega junto. A gente precisa fazer as coisas acontecerem. E chamar, colocar. Sabe o que está escrito em Josué? Quando Deus fala assim, eu quero que você coloque algo, uma palavra que inspire as pessoas, até que se elas passarem correndo, elas vejam. Isso é muito atual. Irmãos, tem milhões de pessoas que passam de ônibus aqui, todos os dias. A gente precisa ter uma palavra aqui. A gente precisa começar com João 8,32. A gente precisa começar a escrever coisas. A gente precisa começar a ser mais relevante em nome de Jesus. A gente precisa começar a fazer a diferença em nome de Jesus. Então você que fez, eu não sei mais o que Deus pode falar com vocês aí que fizeram. Deus me falou a respeito de vocês dois, num princípio. Mas eu quero dizer, você que terminou, Deus, Ele está te capacitando para fazer coisas. Para fazer algo, para influenciar pessoas, para restaurar vidas em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Deus nos chamou, esse amor é para tocar as pessoas. Colossenses capítulo 1, abra sua Bíblia lá, leia comigo. Colossenses capítulo 1, no verso 13 e o verso 14. Olha que poderoso. Ele nos incluiu num plano dele, num plano perfeito, onde ele diz assim que ele nos libertou. Diga, ele me libertou. Se ele te libertou, não é para você mais viver em escravidão. Uma coisa tão óbvia. Pois é, mas tem gente que fica escravizado na sua chateação. Tem gente que fica chateado porque não foi honrado na visão dele o suficiente. Deixa Deus honrar você. Talvez o homem não honre você direitinho, e é verdade, mas deixa Deus honrar você. E antes de tudo, honre ao Senhor. Mas Ele está falando assim que Ele te libertou. Ele te libertou. Diga, Ele me libertou. Da onde? Ele continua, deixa eu ler aqui, do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Um reino de amor, que coisa boa. No qual temos o quê? A redenção. Maravilha. A remissão dos pecados. Que coisa boa. Até o 14. Então, ele está dizendo que nós estávamos num lugar ruim, num império, numa tirania, num lugar onde não havia amor. O império, uma tirania, é um lugar de ódio, sim. Mas ele está falando que nós estávamos longe de Deus nesse império. Mas nós fomos transportados para um reino de amor. Significa, eu estava falando falei essa manhã sobre o ágape. E esse ágape, quando Deus nos chama para o trabalho, Ele não está desejando que você fique fazendo trabalho para Ele, fique fazendo coisas para Ele. E as pessoas às vezes não entendem muito, não é? Porque eles falam assim, servir na igreja, eu preciso estar num departamento. Sim, pode ser, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso, é você estar misturado com Jesus, com a essência de Cristo na sua vida, amém? Estar misturado com Cristo é andar exatamente como Ele andaria. O apóstolo Paulo, ele disse, nós lemos Gálatas pela manhã, vivo não mais eu, não é isso? Mas Cristo vive através de mim. Aí ele diz, e a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, quando nós fomos inseridos nesse reino de amor, foi introjetado em nossas vidas, sabe o quê? A essência de Deus.
O próprio amor de Deus. A Bíblia diz assim, que Ele derramou o seu amor em cada coração. O ágape foi derramado em cada coração. Então significa que nós já temos o quê? A essência do amor de Deus. Então a essência faz com que a gente ande igual Ele andou nessa terra. Saímos de um império de trevas, mas fomos colocados num reino maravilhoso. Num reino onde Cristo é o Senhor. Onde o amor, onde o ágape do Senhor reina o tempo todo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Império é lugar de trevas. É lugar de ódio. É lugar de guerra. É lugar de incerteza. Esse não é mais o seu lugar. Esse não pode mais ser o seu lugar, de forma nenhuma. Absolutamente não pode ser o seu lugar. Não pode mais haver na sua vida esses sentimentos, ódio. Não pode mais haver trevas. Ainda que você tenha algumas situações que conturbem a sua vida. Você precisa entender que Deus te colocou, inseriu você num lugar de paz. O império é ainda um lugar de tirania, de autoritarismo. O reino já é um lugar do cuidado. É um cuidado de Deus sobre a sua vida. Diga assim, Ele tem cuidado de mim. Diga com mais fé. Diga, Ele tem cuidado de mim. Aleluia, Ele tem cuidado de você. Não é que vai acontecer, não é? Ele já tem feito, Ele tem cuidado de você. Olha que bênção. O reino do amor do Senhor é um lugar onde Ele cuida de você. É um lugar que Ele quer, nos mínimos detalhes, fazer você feliz. Que coisa linda. Que coisa linda. Ele quer, se precisar, Ele cria algo que não existe, só para te fazer feliz. Ele tem um desejo de satisfazer os desejos do seu coração. A Bíblia diz lá no Salmo 34, agrada-te, pois, do Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Irmãos, o reino de Deus é um lugar de cuidado, como eu falei, mas é também um lugar de suprimento. É um suprimento, é um lugar onde você pode falar todos os dias, nada me falta. Diga, nada me falta. Nada te falta. Diga, nada me faltará. Diga com fé. Diga assim, vai sobrar. Amém, meus irmãos, vai sobrar, glória a Deus. Tem pessoas que estão vivendo no suprimento, glória a Deus. Sair da escassez é algo muito bom. É algo muito bom. Mas viver só contadinho, aí você dá graça. Ai, glória a Deus. Deu para pagar todas as contas. Não é assim? Não é bom pagar todas as contas? Sim ou não? Sim ou não? Acorda aí, povo de Deus. É bom ou não é? Mas é melhor ainda quando começa a sobrar, porque o suprimento faz com que sobre, e sobrar vai habilitar você a poupar, vai habilitar você a realizar outros projetos, abençoar outras pessoas. Que coisa boa, diga assim, eu sou suprido. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Quem está duvidando aí no seu coração, levanta a mão para eu fazer uma oração por você. Glória a Deus, ninguém está duvidando, né? Quem está crendo? Aleluia. Só porque eu perguntei, né? Mas glória a Deus, precisa crer, precisa crer. Amém? Se você não duvidar, coisas vão acontecer. Glória a Deus. Olha só, é um reino, o império é um lugar ruim, o reino é um lugar de afeição. É um lugar onde Deus te trata com carinho, onde você deve tratar os outros com carinho. É um lugar de boa vontade, é um lugar de benevolência. É um lugar... Benevolência significa você ter uma bondade, é um ânimo para fazer bondade para alguém. Olha só que coisa boa, abençoar alguém do nada. Você já viu alguma pessoa te pedindo algum suprimento e você, em vez de dar só aquele, você dá muito mais? Você tem prazer de fazer? Isso se chama benevolência. Mas também, como nós falamos há alguns dias, é um banquete, são banquetes de amor. São banquetes onde Deus te chama o tempo todo, onde Ele diz, filho, come, essa mesa eu preparei para você. Senta, você tem todo o direito, é todo seu este lugar. Amém, meus amados? Colossenses, no capítulo 1, agora eu quero que volta para o verso 21 e 22. E diz assim, ó, vós outros
também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Glória a Deus. A gente terminou uma série aqui de aliança, de sangue e justiça de Deus, não é isso? Falamos extensivamente sobre isso. E você aprendeu, eu creio que você aprendeu, eu creio que o Espírito Santo tenha ensinado você de uma forma muito clara. Mas quando fomos e quando somos feitos justiça de Deus, significa que nós fomos inseridos numa condição onde estamos diante do Senhor, sem medo, sem culpa, sem condenação, como se o pecado nunca tivesse existido. É uma condição onde Deus nos aceita plenamente, totalmente. Glória a Deus. Mas veja que interessante, por que isso é possível? Porque esse texto ele fala algo muito importante. Ele diz que nós fomos reconciliados. Diz que agora não tem mais culpa, não somos mais culpados, não existe mais censura da parte de Deus, e não existe mais nenhuma falha que Deus esteja apontando para você. Você consegue imaginar isso, como isso é bom? Você consegue imaginar como isso é bom? Porque nos relacionamentos, né? Marido e mulher, filhos, amigos, irmãos da igreja, trabalho, escola e assim por diante. Nos relacionamentos, quando a gente convive um pouco mais com uma pessoa, a gente começa a ver que ele tem defeitos, não é isso? Em algum momento a gente vai falar, você precisa melhorar nisso. Ah, isso me chateia. Isso aqui não é? Às vezes esses problemas trazem até um conflito para vocês. Mas olha que interessante, da parte de Deus, isso não incomoda a Deus. Porque afinal de contas nós estamos sendo tratados e cuidados. E quando a obra começou a ser feita na minha vida, eu comecei a ser aperfeiçoado para sempre. Você também começou a ser aperfeiçoado para sempre. Significa que você está sendo mudado. Amém? Os seus defeitos estão sendo até colocados de lado. Porque Deus olha para você e não te censura mais. Na verdade, eu quero assustar você. Ele olha para você e com o sangue de Cristo ele te enxerga perfeito. É o que nós aprendemos em justiça. Ele nos enxerga perfeitamente. Ele não nos vê os defeitos. Então, não existe mais momento e não existe mais espaço para que a gente fique pesado, para que a gente se sinta culpado. Pelo contrário, esse reino ao qual nós fomos inseridos, ele nos aperfeiçoa, ele nos transforma todos os dias, ele nos coloca em lugares muito altos. Veja comigo agora o livro de Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 19. Glória a Deus. Vocês esqueceram, né? A maioria esqueceu. Vou de novo, vamos lá. Vamos lá. Na hora que eu pegar. Glória a Deus. Por quê? Porque a água é benta. É isso? Não, é porque vocês têm que aprender a dar um glória a Deus aí, tá bom? Vocês não podem mais ser batista nem presbiteriano. Amém, gente? Glória a Deus. Nada contra os batistas nem contra os presbiterianos. Glória a Deus. Tiago 1,19 diz assim: sabeis estas coisas. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para si, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aí ele traz 3 coisas aqui importantes. Prontos para ouvir. Você é pronto para ouvir? Você ouve mais do que você fala? 2 orelhas para ouvir mais do que falar, tá bom? Você ouve mais do que você fala mesmo? Mas ele diz, ele continua, que você seja um pavio longo, tardio para o quê? Falar.
Porque quando a gente vai proferir algo, a gente tem que ter muita convicção do que a gente vai falar. A gente não pode falar de uma forma impetuosa. A gente não pode falar rapidamente sem pensar. A gente tem que pensar, a gente tem que até meditar. E muitas vezes o Espírito Santo vai falar assim, não fale. Não fale. Muitas vezes o Espírito Santo vai falar assim, não é o momento. É até bom que você vai falar, mas não é o momento. Então, seja tardio para falar. Como eu falei de manhã, a maioria das pessoas, não fique chateado não, mas é a verdade, a maioria das pessoas não quer te ouvir. A maioria das pessoas não quer a sua opinião. Quando uma pessoa realmente quiser aprender, ela vai buscar. Você vê, por exemplo, quando a gente vê o testemunho de Paulo, né, do apóstolo Paulo, ele fala sobre a vida dele, que ele aprendeu aos pés de quem? Gamaliel. Ele sentava aos pés. Era aquele homem que falava assim, me ensina o que você tem para me ensinar. A geração não é assim hoje, né? Por mais que você fale, as pessoas não querem saber o que você conhece. Até os filhos hoje. Até os filhos, eles se levantam. É tão engraçado que a geração dos filhos hoje, eles se levantam, não querem mais aprender com os pais. Eu estava vendo, alguns filhos, eles fazem até uma associação dos filhos. Você lembra, amor, que a Lari falou que tinha lá na Espanha? Muitas mães novas, elas faziam grupos, né, de WhatsApp, não sei, porque elas não concordavam com as instruções antigas da mãe. Então ela falava, a mãe não sabe de nada. E elas faziam grupos para elas trocarem ideias. Elas falavam assim, é bobagem. Esse negócio de deitar a criança de lado não tem nada a ver. Pode deitar a criança barriga para cima ou de cabeça para baixo, tanto tranquilo, né? Eu não sei, no nosso tempo, quando a Larissa nasceu, a médica falava para tomar um cuidado com o umbiguinho dela. Não falava, amor? Não falava, amor? Falava ou não falava? Por quê? Não pode dar risada não, tá? Se você der risada, Deus vai pesar a mão em você. Mas é o seguinte, eles colocavam até uma moedinha no umbigo da criança. Para quê? Para não estufar. Principalmente para as mulheres, porque ter um umbigo feio, coitado das mulheres, né? O homem não liga, o homem é barrigudo, nem todos, né? Mas se tiver um umbigo assim para fora, tá tudo bem. Agora imagina uma mulher com um umbigão para fora, tinha que operar. Então tomava-se um cuidado. A doutora, né? Como que era a doutora? Doutora Lucimar, que deu a luz para quando a Larissa nasceu. E ela falava, cuida do umbiguinho, faz isso, faz aquilo. E ela falava uma coisa muito legal. Ela falava assim, os antigos falavam coisas boas. Mas muitas vezes os novos não querem mais aprender. Pastor, por que você insiste tanto com essa coisa? Porque o modelo da Bíblia é que as mais novas aprendam com as mães. As meninas de hoje muitas vezes não sabem cozinhar um feijão. Entram num casamento, não sabe fazer um feijão, não sabe fazer um arroz. Não sabe fritar um bife, não no óleo, né? Porque o óleo já devia aprender com o pastor. Pastor, óleo faz mal, óleo de soja faz mal. Não, pastor, é o óleo de canola. A canola é um óleo industrial, faz mal. Tá vendo? O espírito baixou de novo aqui e eu tô começando a falar essas coisas de novo. Meu Deus, vocês não oraram por mim. Não, pastor, óleo de girassol é uma mentira, faz mal, não é? Aí as meninas casam hoje, sabem fazer pouca coisa. Por quê? Muitas não tiveram oportunidade. Mas o correto é fazer o quê? Sentar aos pés da mamãe e aprender. Mamãe, nos ensine com a sua sabedoria. Que coisa linda, não é? É mais ou menos assim. Eu vou fazer o elefante hoje de novo. Mas aí vocês gostaram, né? É mais ou menos assim. Alguém está falando, você se colocar, sentar-se aos pés, é num sentido de, não é humilhação, amém, irmãos? É um sentido de reconhecer que a pessoa sabe mais do que você. Que coisa boa. Glória a Deus. Eu fico meditando em tantas coisas. Se eu pudesse voltar à minha vida, há um tempo atrás, eu aprenderia mais coisas com a minha mãe e com meu pai também. E naquele meu tempo de adolescente e jovem, já havia umas tentações dos meus amigos e eles falavam, os velhos não sabem de nada. E eu acreditei muito no que eles falavam, que os velhos não sabiam de nada. E na verdade, Marco, Thalita, eles sabiam de tudo. Meu pai sabia de tudo.
Eu vejo hoje que meu pai sabia de tudo, ele estava correto em tudo. Ele não errou em nada. E ele ficava bravo, às vezes com os jovens, com a futilidade dos jovens. Ele via alguns jovens em pagode, em samba, ele ficava tão irado, ele falava assim, meu Deus. Às vezes ele via no ônibus, eu ficava bem envergonhado, porque às vezes eu estava com ele no ônibus, e ele às vezes falava alto, mas ele via algum comportamento de jovem sem cabeça, assim, não é? E ele ficava chateado. Mas ninguém sentava para ouvir ele. Por que você fica assim? Por que algo te incomoda? Mas se eu pudesse voltar, eu falaria com ele, pai, me ensina mais coisas. Me ensina mais coisas. A minha mãe também, se eu pudesse, eu voltaria a falar, mamãe, a senhora estava certa, me fala mais coisas. Me fala da vida. Eu quero anotar para não esquecer. E qual que é o padrão da Bíblia? A Bíblia dá o padrão, mas a gente tenta fazer de outro jeito. Que as meninas aprendam com as suas mães. Pastor, a gente está numa geração que nem as mães sabem das coisas. Aí é um problema, né? Vai na avó, volta na avó, dá um jeito, dá os seus pulos. Mas aprender a cozinhar é uma coisa. A mulher, irmãos, não é tempo de falar de família ainda aqui. É só no mês de maio. Mas a mulher, ela pode trabalhar fora. Ela pode ter o seu trabalho fora, pode ajudar, não tem problema. Mas ela tem que aprender a fazer todas as coisas de casa. Pastor, e o homem também? Não, o homem não tem. O homem não tem obrigação de fazer as coisas de casa. O homem é aquele que sai. O padrão bíblico é aquele que sai para buscar o sustento. Esse é o jeito. Pastor, o homem não pode ajudar? Lógico que pode ajudar, mas não pode transferir para ele as coisas. Se você transferir, ele não faz, ele não me ajuda, pois faça você. Maior exemplo, minha mãe e minha sogra. Minha sogra querida. Tempo todo que eu tive perto dela, eu via ela servindo o meu sogro. E servindo com amor, sempre servindo, sempre servindo. Não é gostoso, homens? Sim, homens. Homem, manifesta aí, homem. Me ajuda aí. Tem mulher olhando feio para mim. Me ajuda aí, me ajuda aí. Não é assim? Quando a mulher fala assim, eu quero te servir. Aí você fala, poxa, pastor, mas o homem pode servir. É lógico que pode. Mas quem não pode falhar nessa questão é a mulher. É a mulher. Não pode falhar. E os meninos? Os meninos são aqueles que têm que sentar aos pés do pai. Pai, me ensina a vida. Me ensina as coisas. Pai, me ensina como faz um furo numa furadeira sem pegar num cano e estourar. Não é isso? Me ensina como pregar um quadro. Me ensina como... Pai, me ensina a vida. Pai, me dá um conselho. Às vezes a gente tem tanta riqueza. As pessoas estão tão maravilhosamente cheias de vida, cheias de conselho. Tão pertinho da gente. Mas a gente às vezes releva. A gente fala assim, comum, tá todo dia aí, tá tudo bem. Então, se você entender que Deus deixou um padrão, e um padrão para que as nossas famílias sejam abençoadas, a gente não tá tarde para voltar para o padrão, para fazer as coisas que Deus quer, aquilo exatamente o que Deus quer. Voltar a fazer o que Deus quer, entrar no padrão de Deus. Voltando para as meninas, não tem jeito, tem que falar. As meninas têm que saber fazer uma costura, sim ou não? 3 sim, mas é verdade, irmãs. Porque o homem tem a obrigação de fazer uma costura? Ele talvez tenha que se virar e fazer. Mas a mulher, obrigatoriamente, tem que saber fazer. Tem que saber pregar um botão. Sim ou não? Tem que saber. Rasgou roupa? Não, mando na costureira. Beleza, mas e se não tiver? Tem que aprender a fazer. Tem que fazer tricô e crochê. Não, tá bom. Até aí tá bom. Porque talvez você não goste de tricô e crochê. Mas que o homem seja tardio para falar. Tardio, pronto para ouvir, tardio para falar. E tardio para cirar. Quem gostou de tricô e crochê aí que tá rindo? Glória a Deus. Aleluia. Você gostou, Núbia? Você tá querendo?
A Núbia é ótima, né? A Núbia é maravilhosa. Meu Deus. Dá risada aí, povo de Deus. Dá risada, fica à vontade aí. Vocês estão tudo sério. Ela tá falando que eu vou mexer com os traumas dela, porque sempre tentou e não conseguiu fazer tricô. Quem sabe fazer tricô e crochê aqui? Levanta a mão. Olha, glória a Deus. Ai, olha, a Miriana sabe, que legal. Você ensinaria a Núbia? Ensina? Glória a Deus, amém. Você vai aprender agora, viu? Glória a Deus. Aleluia. As irmãs ali conhecem também, Vanilde e Vaneide. Glória a Deus. Sabe fazer, glória a Deus. Vamos dar um curso para os homens aprender tricô e crochê? Não. Precisa não. Precisa não. Will, vamos dar um curso para os homens como colocar drywall? Opa, glória a Deus, né? E sozinho, né? Sozinho aqui, de colocar a placa assim na cabeça, segurar com a cabeça. Eu já vi esse homem fazendo essas coisas sozinho, meu Deus. Perdeu até o cabelo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Receber com mansidão a palavra, ela tem um significado tão grande, porque quando você recebe com mansidão, você está falando assim: Deus, eu aceito o teu jeito para a minha vida. Amém? Quando Deus está dando uma instrução, você fala assim: Senhor, eu aceito o teu jeito de instruir. Aí você está falando: eu aceito o teu jeito para a minha vida. E eu sei que eu vou prosperar. Acatar, irmãos, acatar a palavra, acatar a instrução é prova de amor a Deus. Porque se você recebe uma instrução, você precisa enxergar como o cuidado de Deus sobre a sua vida. Olha o que diz em Tiago 1:25. 1:25 de Tiago. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Diga amém, diga amém. Olha que coisa, eu só quero que você atente naquela palavra ali, ó. Ou você pode ser ouvinte negligente, ou operoso praticante. Que coisa linda. Tudo que você ouvir, coloque em prática na sua vida. Marquinhos, você conhece a lei dos 18 minutos? A lei dos 18 minutos, um empresário famoso, ele diz: se você tiver... Você não precisa se aplicar em coisas ao ponto de ficar exímio em algumas coisas. Mas ele não diz em você aprender uma coisa e esquecer. Mas todos os dias, você procurar dedicar 18 minutos da sua vida naquele momento, daquelas coisas. Se você dedica, por exemplo, 18 minutos, não só 18 minutos lendo a palavra, mas eu estou falando 18 minutos para memorizar a palavra. Sabe o que vai acontecer? Quando você insiste naquele hábito, aquilo começa a ficar tão sólido na sua vida, que você se coloca numa posição... eu não estou falando que a gente é melhor que as outras pessoas, entenda. Mas a gente se coloca numa posição, se a gente considerar todas as pessoas, a gente fica... Deus vai trabalhar para que a gente fique entre os 5% mais inteligentes dessa terra. Glória a Deus. Eu pergunto para você, quem para tentar memorizar a palavra? Pouca gente. Imagina se você dedicasse todos os dias 18 minutos, ou para estudar piano, ou para estudar alguma coisa, ou para ler, ou para entender alguma coisa. Deus começa a fazer isso na sua vida. Mas ele está falando algo aqui para você considerar atentamente a lei perfeita, e ele fala para você perseverar todos os dias nela. Fazendo isso, a sua vida começa a mudar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos lá, Tiago 2:13. Tiago 2:13. Diz assim: o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Por que esse texto está apresentado aos irmãos? Porque o ágape, o amor de Deus, ele sempre usa de misericórdia. O ágape sempre vai ter misericórdia com as pessoas. O ágape não vai julgar as pessoas. Lembra aquilo que eu falei pela manhã? Quem estava aqui pela manhã, eu falei muito sério sobre ser juiz. Ser juiz é uma habilidade muito específica.
Para ser juiz, você precisa ter uma habilidade, conhecimentos. A gente leu, inclusive, um texto para a gente não se colocar, não é? Como juiz das pessoas. Por quê? Porque é muito difícil julgar. Mas você deve sempre agir com as pessoas de que maneira? Tendo misericórdia. Mesmo que elas errem, mesmo que elas falhem com você. O amor vai fazer com que você caminhe mais uma milha, não é isso? O amor vai fazer com que você não dê apenas a capa, mas coloque a túnica também na pessoa. Você sempre vai ter uma graça disponível para não julgar, para abençoar as pessoas. Isso é bom demais. Amém, queridos? Tiago 3, agora no verso 13. Tiago 3, no verso 13, eu vou ler até o 15. Diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, ela é terrena, animal e demoníaca. Que texto sério para a gente comentar aqui, porque diz que o ágape ele é manso e sábio. Diga mansidão, diga sabedoria. Amém? O ágape sempre lhe mostra essas obras de forma honrada. Amém? Você precisa ter mansidão no seu coração, você precisa ter sabedoria no seu coração. E ele fala de algo aqui importante, ele fala de alguns sentimentos que não devem mais nos acompanhar. Inveja. Você não pode ter inveja de ninguém, não é isso? Antes você trabalha e tem as suas coisas. A gente deve se alegrar com a conquista dos irmãos, amém? De forma nenhuma, nem murmurar baixinho. Nossa, meu Deus, como consegue? Acho que roubou para fazer isso. Ai, meu... Não, fica alegre com a conquista das pessoas. Fica feliz, amém? O seu, no momento certo, no seu esforço, há de chegar também, amém? Então, ele fala sobre inveja. Não podemos ter inveja. Não cabe mais. Ele fala amargura. Não fique amargo no seu coração, mesmo que você tenha motivos. Vou falar de novo enquanto eu tomo água. Vocês dizem mais aleluia e glória a Deus quando eu bebo água do que eu estou falando. Acho que eu vou beber mais água. Vamos lá. O que eu estava dizendo? Esqueci. A inveja, a amargura, ela traz um sentimento tão pesado para as nossas vidas, mas a amargura, ela tem a ver muitas vezes com que coisas fizeram para nós. Você deve ser, eu falei pela manhã, você deve ser rápido em perdoar as pessoas. Perdoe rapidamente as pessoas, mesmo que elas tenham amargurado você. Andar com coração amargurado é uma decisão nossa. Porque as pessoas sempre vão nos ofender de alguma maneira, vão nos chatear, mas você pode fazer uma decisão e não andar com o coração amargurado. Amém? Ele fala ainda sobre mentiras. Não pode haver nenhuma mentira, porque a mentira é o oposto ao amor de Deus. Não pode sair palavra torpe da nossa boca, não pode sair falso testemunho, não pode sair mentira, porque nós temos um nome a ser zelado. Amém, meus irmãos? Ele fala ainda sobre inveja, sobre facção, né? A facção é formar alguns grupelhos. Não é? Você formar pessoas que pensam como você, às vezes para você fazer uma maldade, de ficar comentando e assim por diante. Essas coisas não são boas. Deus sempre está falando ao nosso coração, para a gente corrigir esses sentimentos, que eles não são bons, eles são opostos ao amor ágape. Amém, meus irmãos? O ágape, ele é a sabedoria do próprio Deus. O ágape é o próprio amor de Deus. A sabedoria deste mundo, o que ele diz aí? É oposta à sabedoria do céu. Mas ele diz que a sabedoria do mundo tem 3 características. Olha que coisa assustadora. Terrena, animal e demoníaca. Meu Deus. Ele está falando o quê? Da sabedoria do mundo.
Mas a sabedoria de Deus é totalmente oposta a isso. Amém, meus amados? Glória a Deus. Nós precisamos entender, e eu falei pela manhã, vamos deixar que o sinalizador da nossa salvação fique muito claro. O sinalizador da nossa salvação é o amor. A gente cantou aqui, a Thalita cantou, sua bandeira sobre mim é o amor. Amém? Alguém poderia me falar o que significa uma bandeira? É uma representação do quê? Do reino, pode ser. Mas o que representa a bandeira de um país? Ela representa o que no país? Hã? Fala aí, arrisca. Ninguém vai arriscar? O que representa? Eduardo, me salve. Hã? Autoridade do país. Representa também a filosofia do país, o jeito do país, a identidade do país. O que está na bandeira, o que nós levantamos como a bandeira. As leis, por que não? Então, quando a gente diz que existe uma bandeira sobre nós, a bandeira que está sobre nós, entenda isso. Não é o ativismo, não é fazer as coisas, não é muito trabalhar, não é ter as coisas, mas a bandeira sobre nós tem que ser o quê? O ágape, o amor de Deus. Ele tem que ser, irmãos, ele literalmente tem que ser a marca que nos distingue do mundo. João 13:35, por gentileza, glória a Deus. O Evangelho de João, capítulo 13:35, ele diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Essa sinalização, ela precisa ser algo tão perene, tão forte, onde as pessoas falam assim, eles têm algo maravilhoso, eles têm uma marca diferenciada, algo que não pode ser conquistado com esforço humano, ou com riquezas, ou com dinheiro, pelo contrário, é algo que veio de uma forma sobrenatural. Amém, meus amados? Olha, quem ama ao seu irmão, quem ama o seu irmão aqui, faz um sinal aí, glória a Deus, que se você ama o seu irmão, você se reconcilia com ele, você o perdoa, você o promove, você o suporta, você o abençoa, você fala bem dele, você nunca fala mal dele. Pastor, e se eu não gosto de tal pessoa? Vai orar e se converter. Mas eu não gosto. Por que você não gosta? Não sei, eu não vou com a cara dele. Você já falou isso? Já falou isso com alguém? Eu já falei isso, tenho vergonha. Porque a gente falava assim, eu não vou com a cara de uma pessoa. Mas por que você não ia com a cara dela? Não sei, é algo que eu não vou. Tem sentimentos que nem de Deus são. E às vezes eles estão na gente, estão permeando, estão rodeando o nosso coração. E a Bíblia, imagine se Deus não tivesse ido com a nossa cara. Se Deus falasse como os calvinistas creem, eu salvo você, mas você não. Você eu vou salvar, ele não. Eu salvo você, mas da ponta não. O calvinismo diz isso. É como se Deus fosse com a cara de alguém. E o amor, ele diz o quê? O amor, ele se reconcilia com todos. Porque o amor, ele vai perdoar. Não diz a palavra que o amor vai encobrir uma multidão de pecados? Sim, sim. Ele vai cobrir uma multidão de pecados. Posso falar algo para você? O amor vai resolver praticamente qualquer situação. O amor sempre vai ser o caminho da vitória. Quando as pessoas insistirem no amor, sempre serão vitoriosas. Você vai ver que, às vezes, vai chegar algumas situações que parece que nada mais importa. Você até se cansou, mas o amor ainda pode fluir do seu coração. E o amor fluindo do seu coração, o que vai acontecer? Ele vai resolver qualquer situação. Provérbios não, 1 Pedro capítulo 4, no verso 6, eu já vou terminar. 1 Pedro capítulo 4, no verso 8, perdão.
verso 8. Aí ele diz assim: acima de tudo, porém, tende amor fraquinho, intenso. Então vai lá. Acima de tudo, porém, tende amor intenso. Alguém me traduz o que é intenso? Forte. Que mais? Contínuo. Exagerado. Quem mais? Profundo. Com potência. Quem mais? Vocês estão parecendo primário. Primeiro ano primário. Um professor pergunta, aí dá 3 e ninguém fala mais nada. Força. Quem mais? Tem que ter intensidade, força. É algo que tem que trazer impacto nas pessoas. Se o meu amor não impactar você, se eu não marcar a sua vida, o meu amor é meio fraquinho. Se eu não fizer algo por você, o meu amor é fraco. Aí ele fala, continua lendo, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Glória a Deus. Porque o amor, o quê? Cobre multidão de pecados. Que coisa gloriosa. Que coisa gloriosa. Quando você começar a trabalhar nesse nível, Deus vai fazer grandes e maravilhosas coisas na sua vida. Glória a Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe essa noite. Eu quero só que você faça algo aqui que está no meu coração, é rapidamente, tá bom? Os meninos podem se preparar para cantar, mas eu quero que você, se você tiver com o seu familiar e preferir que seja ele, tudo bem. Mas eu gostaria que você saísse do seu lugar hoje, escolhesse uma pessoa para orar. Ela vai orar por você e você vai orar por ela. Se você ficar muito constrangido, fique com teu marido, tua esposa, sem problemas. Mas eu gostaria que você tivesse coragem de fazer isso com alguém. Porque o amor está dizendo, põe o texto de novo, por gentileza, Gabi. O texto ele diz, acima de tudo tende o quê? Um amor, não é Marco que diz? Um amor intenso. Intenso. Em tudo que o Marcos prosperar, eu vou ter alegria, vou ter felicidade. Amém? Então se ele disser assim, pastor, ora por mim aqui, eu tenho uma causa, e eu na justiça, e Deus há de me fazer grandes coisas com isso, eu vou orar com intensidade, para que Deus faça algo na sua vida. Amém? E eu vou colocar as minhas entranhas para orar e abençoar a vida do Marcos. Porque quando o meu amor, ele fica só represado na minha vida, ele vai apodrecer. É como uma água que vai apodrecer. Agora, se o meu amor puder tocar com intensidade a vida de alguém e fazer algo por alguém, esse amor é o amor ágape, é o amor do tipo de Deus. Levante-se aí em nome de Jesus. Vamos lá. Ore por alguém. Vira para a pessoa, começa a falar com ela, quer em 2, quer em 3, pode ir, ore por ela, pergunta o que a pessoa tem como uma necessidade, pergunta o que ela está precisando, fala assim, o que você está precisando, o que eu posso fazer por você, no que eu posso orar por você, glória a Deus, aleluia. Eduardo, vai ali no Chesco, isso, vai lá, Francisco ali, glória a Deus, aí vocês começam a fazer um negócio aí. Olá, irmão! Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré.
Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!